E aí, galera, como que vocês estão? Como tá sendo nesse período aí de quarentena? Estão respeitando o isolamento? Estão ficando em casa? Lembre que, por mais complicado que seja, nós temos que ter paciência, porque é um ato de amor vocês ficarem em casa. Quanto mais pessoas que podem, que têm essa oportunidade de ficar em casa, fiquem realmente, mais a gente consegue conter essa curva de crescimento, tá? Então é muito importante que você que tem condição de ficar em casa, que já foi dispensado das suas obrigações de ir para a escola, respeite e permaneça em casa. Sei que é difícil, sei que tem que ter paciência, mas colaborando tudo vai passar o mais rápido possível. E logo a gente vai estar junto, que eu tô com saudade de vocês já, né? A aula passada, nós trabalhamos com a formação da população brasileira. Nós iniciamos com o período de colonização, falamos sobre a população indígena, a população negra e a população branca, europeia, na sua maioria. E falamos sobre os fluxos migratórios que trouxeram essas pessoas para o Brasil. Agora nós vamos trabalhar a estrutura da população brasileira. E quando a gente fala em estrutura da população brasileira, é importante ressaltar para vocês que estamos passando por uma fase de transição demográfica. A nossa população está, o perfil da nossa população está se modificando, beleza? E a gente já traz aí de cara três gráficos muito interessantes. Esses gráficos, acho que não vai caber tudo na tela aqui, esses gráficos, eles vão mostrar a evolução da taxa de natalidade do Brasil. Da taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Vamos só relembrar o que significa cada um desses termos? Então, quando nós falamos em taxa de natalidade, nos referimos ao número de nascidos ao longo de um ano inteiro. Taxa de mortalidade, o número de óbitos ao longo desse ano. E o crescimento vegetativo é justamente a diferença entre o número de nascidos e a quantidade de mortos, beleza? Então, quando a gente fala aí da taxa de natalidade brasileira, nós percebemos uma trágica redução aí dos números. Então, nós temos aí um índice muito interessante comparativo. Por quê? Porque nós temos a redução da taxa de natalidade juntamente com a redução da taxa de mortalidade. Então, olha que interessante. Por que as pessoas diminuem a quantidade de mortos em escala por 1000 aí nesse mapa? Porque nós vamos ter uma melhora na condição da saúde, por exemplo. Nós vamos ter uma melhora na qualidade de vida, proporcionando aí uma redução drástica nos índices de mortalidade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente está por 1000, ou seja, a cada 1000 pessoas, 19 morriam aí no ano. Hoje, a cada 1000, em 2010, perdão, em 2010, cada 1000, 6 pessoas morrem em um ano, beleza? Então, a gente tem uma redução aí dessa taxa de mortalidade. Em contrapartida, nós temos uma acentuação no crescimento vegetativo. Olha que interessante. Nós temos uma elevação no crescimento vegetativo na década de 60 e logo o início da redução. Por quê? Porque você tem ali um grande número de nascimentos ainda e com uma redução drástica no índice de mortalidade. Então você tem uma curva bem acentuada entre a década de 50 e a década de 90 por conta desses dois fatores aí, na melhora na qualidade de vida dos brasileiros nesses anos. Tranquilos? E quando a gente fala aí nessa redução, a gente já vai voltar para cá, tá? Nós falamos dessa expectativa de vida. Então, nós temos uma melhora no quanto as pessoas vão viver ao longo dos anos. Olhem que doideira isso, gente. Quando a gente tem aqui esse gráfico, nós percebemos o quanto a qualidade de vida melhorou dentro do Brasil. Na década de 40, meu avô nasceu dessa década.
a média de vida das pessoas era de 41 anos. Olha que interessante, né? A gente tem aí, por exemplo, as mulheres se casando com 13, 14 anos e já tendo filhos. A maior parte delas tendo filho durante toda a vida possível dela. Essas mulheres chegavam aos 40 anos sendo avó, às vezes sendo bisavó, 40 e poucos anos. Então você tem uma expectativa de vida baixíssima, baixíssima mesmo, principalmente por conta das deficiências no setor de saúde pública, tá? E hoje chegamos aqui em 2014, nós consideramos o mesmo índice ainda, vai sair um novo agora em 2020, tá? De 75 anos. Pense, nós já aumentamos aí mais de 30 anos na nossa expectativa de vida. Lembrando que existem países hoje no mundo que ainda possuem essa expectativa de vida baixíssima, países da África, por exemplo, né? Então a gente ainda tem situações onde acarreta esse baixo índice de expectativa de vida. Quando a gente fala de expectativa de vida, há um dado muito interessante que saiu em 2017. Todas as pessoas que morrem em consequência aí são baleadas, destas nós temos aí 88% sendo homens de 20 a 30 anos e negros. Então é um índice muito, muito alto mesmo, que fica aí a reflexão de como está sendo a estruturação no âmbito social de igualdade étnica dentro do Brasil, tá? Então é uma coisa bem interessante a gente ressaltar, beleza? Vamos continuar. Voltando àquela tabela da taxa de natalidade, temos um assunto muito importante, que é a redução na taxa de natalidade brasileira. Então, eu quero que vocês agora anotem aí no caderno, ou num canto da apostila, ou num post-it, essas informações, que são muito importantes. O que leva uma sociedade reduzir aí de forma tão expressiva a taxa de natalidade brasileira? Então, o que acontece? Ocorrem várias situações onde você tem aí uma reconstrução dos parâmetros sociais, tá? Então, quando nós falamos em redução da natalidade, há alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto, que é realmente imprescindível, a urbanização. O porquê que a urbanização é um ponto muito crucial para a redução da taxa de natalidade em qualquer país. Quando você tem uma família morando na área rural, esta família acaba tendo filhos para que tenham mais mão de obra. Então você tem aí, no passado principalmente, associado o filho a uma força de trabalho. Você vai ter mais ajuda e mais colaboração na lavoura. Além disso, a maior parte da alimentação era obtida através do trabalho braçal dentro do seu território, dentro do seu terreno. Então você tinha um custeio de vida mais baixo. Você tinha o filho como essa mão de obra, essa ajuda, essa colaboração dentro da família, e você tinha um custeio de alimentação mais baixo, reduzido. Então era muito interessante você ter bastante filhos. Se a gente pegar ali na próxima página, a gente vai ver, nós vamos ter, na página 58, lá no final da página 58, nós vamos ter uma média aí de 6 filhos por casal aí em 1960. Então é uma quantidade muito grande de filhos por mulher. 6 filhos, tá? Então, quando nós trabalhamos essa questão da urbanização, ela pesa muito. Por quê? Quando você inicia o processo industrial brasileiro, você tem a vinda de milhares e milhares de famílias para as cidades, aonde elas começam a se alocar em casas e terrenos muito menores, aonde elas não conseguem
produzir o seu alimento, e o filho de mão de obra exponencial aí, de força de trabalho, ele acaba se tornando despesa. E isso vai estimular, principalmente no bolso, na economia ali daquela família, a reduzir a quantidade de filhos, tá? Tranquilos? Então, esse é o primeiro fator. Anotem aí no caderno. O segundo fator, quando a gente trabalha aí com a redução da taxa de natalidade, é a mulher no mercado de trabalho. Então, você tem ali uma emancipação da mulher durante esses anos que se seguem. Então, a mulher acaba tendo mais oportunidades de trabalho e de estudar também, porque você tem um grande senso comum na metade do século, até metade do século passado, aonde diziam que mulheres não precisavam estudar, por exemplo, né? Então, a mulher, ela seria uma boa mãe, uma boa dona de casa, e esse seria o único destino dela. A partir da metade para frente do século passado, você começa com um novo fluxo de pensamento, aonde a mulher ela começa a integrar o mercado de trabalho. Integrando o mercado de trabalho, ela começa a ter a sua independência financeira. E a independência financeira da mulher ocasiona aí na opção dela poder optar ou não por ter um filho. E isso acaba colaborando também e muito para a redução aí da quantidade de nascimentos ao longo de um ano. Anotaram? O terceiro ponto muito importante e muito fundamental é a popularização dos métodos contraceptivos. Então, os métodos contraceptivos, como camisinha, pílula, injeções, começam a se popularizar dentro do território brasileiro. Essa popularização desses métodos contraceptivos colabora aí para essa redução da quantidade de nascidos, beleza? Lembrando que nós temos essa política pública de distribuir preservativos, por exemplo, nos postos de saúde. Isso já é uma iniciativa do governo para a redução da taxa de natalidade. Tranquilos? E o último ponto muito importante, não são os únicos, sempre a gente tem vários fatores, né? Mas no geral são esses 4 principais. O último é o acesso à educação. Então, quando você tem acesso à educação, você tem ali um planejamento familiar mais efetivo. E o planejamento familiar acaba fazendo com que você venha ter aí uma menor quantidade de filhos. Então, você tem uma evolução muito grande e tem situações, fenômenos estruturais que vão colaborar para essa redução da taxa de natalidade. Beleza? Tranquilos? Vamos continuar. Quando nós falamos aí dessa transformação, nós temos aqui as pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias? São gráficos muito importantes mesmo, que eles vão apresentar aí a quantidade da população em milhões, aqui embaixo. Estão vendo aí? Então, nós temos a quantidade da população em milhões. Nós temos a divisão entre homens e mulheres, e nós temos as faixas etárias dessa quantidade de população, tá? A pirâmide etária é um gráfico muito completo, porque se você olhar e compreender, você consegue perceber qual é o nível de desenvolvimento de um país. Como assim? Quanto mais estreito for a base e mais largo o topo, significa que essa pirâmide etária é de um país já desenvolvido. Quanto mais larga for a base e mais estreito o topo, menos desenvolvido. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, na pirâmide etária do Brasil na década de 80, uma base muito larga, uma quantidade muito grande de crianças. Percebam que não se mantém o número, ou seja, a taxa de expectativa de vida nesses países é baixa,
porque a quantidade de população vai reduzindo drasticamente, beleza? E no topo nós temos aí uma pequena representatividade dos idosos. Percebam que nessa pirâmide nós temos até os 80 anos ou mais. Já na de 2010, nós já temos os 90 ou mais. Então, quando nós voltamos aqui, observamos a pirâmide de 2010, nós percebemos essa redução na base da pirâmide, ou seja, a redução na quantidade de filhos, uma equivalência aí no nível de vida das pessoas. Então, olhe como vai se equilibrando. Você tem aí um aumento na expectativa de vida. E você vai ter um topo mais largo, aonde, compare, 80 anos, que é o primeiro de lá, está nessa parte aqui da pirâmide. Então, compare a largura dessa parte da pirâmide com essa parte da pirâmide de 1980. Então, vocês percebem que aumenta bastante o número de idosos. E isso é uma característica de um país já em amplo desenvolvimento. Claro que o Brasil ainda não chegou ao ponto de país desenvolvido. Ele é emergente, em desenvolvimento. Beleza? Tranquilos? Agora, algo que a gente precisa se atentar é a queda na fecundidade do Brasil. Então, é bom, claro que é bom você ter a redução da natalidade. Você tem aí uma margem para mostrar que o país está se desenvolvendo. Você tem mais acesso à educação, mais acesso à saúde, você vai ter aí ambientes mais urbanizados. Porém, existe um problema muito grande, onde você obtém aí a redução da quantidade de população de forma muito drástica, muitas vezes. Então, aqui nesse infográfico, nós percebemos que em 2060, a média de filhos por mulher, ou seja, a fecundidade, então anotem lá, fecundidade corresponde ao número de filhos por mulher, era de 6. Em 2000, era de 2 crianças. E a projeção para 2020, que está acontecendo agora, é de 1 filho por casal, beleza? No que isso influencia? A taxa de fecundidade, ela vai influenciar nesse ritmo de crescimento. Lembram que a prof já falou para vocês em um momento na aula. Em algum momento aí de aula a gente já comentou sobre isso. Existe um número mágico de taxa de fecundidade. Qual seria o número mágico perfeito para qualquer país no mundo? O número que está aqui, no meio desses aqui. O número mágico é 2,1, tá? Por quê 2,1? 2,1 vai representar aqui a maior parte da população, mais de 90% aí, vai ter aproximadamente 2 filhos, e esses 2 filhos vão substituir o pai e a mãe, fazendo com que a população se mantenha, não reduza e nem aumente drasticamente, tá? E 10 casais vão ter aí 3 filhos, mais ou menos. Esses 3 filhos vão suprir uma eventual morte precoce, tá? Então, esse seria o número mágico de filhos por mulher. A cada 100 mulheres, 90 teriam 2 filhos. E nesses 10% que sobram, aí, a maior parte tenham 3 filhos. Isso faz com que a população se mantenha equilibrada e consiga aí permear, passar por todos os fatores econômicos que vão ocorrendo. Porém, a população do Brasil está reduzindo. Em 2010, nós já estávamos abaixo desse número mágico. E em 2020, chegamos aí a 1,6. Lembrando que em Curitiba, nós temos já essa taxa abaixo de zero, negativa, tendo aí 0,9, tá? Então, a cada 100 mulheres, menos de 10 têm filhos. Tranquilos? Agora, vamos para o nosso último assunto aí, que são as migrações internas dentro do Brasil. Quando falamos das migrações internas dentro do Brasil, nós falamos dos ciclos econômicos.
Aqui trazemos apenas no século XX, tá? Mas os ciclos econômicos e fatores que movimentam as migrações, os processos de migrações internas do Brasil, começam lá com a cana-de-açúcar, tá? Então tem a cana-de-açúcar, as drogas do sertão, o tropeirismo, a gente pode implementar aí a mineração e aí acaba entrando no século XX, tá? Então, as mais importantes fases é a produção do látex, que movimentou uma grande porção de sertanejos da região Nordeste em direção ao Amazonas. Lembre que a exploração do látex e os movimentos dos seringalistas foi o que permitiu o anexo do Acre ao território brasileiro, em 1910, se eu não me engano, tá? Depois, o ápice aí das lavouras de café, procedendo aí pessoas de todo o Brasil. Então, iam para o interior de Minas e para São Paulo para trabalhar nessas lavouras de café. Lembrando que o Brasil ele acaba tendo aí o monopólio do café durante alguns anos, algumas décadas. 96% de todo o café consumido no Brasil, 96% de todo o café consumido no mundo derivava aí das produções cafeiras brasileiras. Então, por isso que nós detínhamos o monopólio. Na metade do século aí, nós vamos ter a construção de Brasília. Se atentem que, quando nós falamos da construção de Brasília, ela vem em 1950. A industrialização, ela inicia em 1930. Então, a industrialização, ela acaba vindo antes da construção de Brasília. Claro que ela tem uma efetividade muito grande na década de 70, onde você tem aí o êxodo rural se tornando muito efetivo e onde você tem a transferência da população brasileira do meio rural para o meio urbano, tá? Mas a construção de Brasília foi muito importante. Lembre-se que Brasília foi construída no meio do nosso Planalto Central, aonde não tínhamos nada. E ela foi construída aí em 5 anos, em mais ou menos 1000 dias. Então, é muito importante esse movimento migratório para força de trabalho. É interessante a gente ressaltar esse movimento migratório, por quê? Porque as pessoas vão para Brasília nesse período, só que as pessoas que estão coordenando essa obra, acredito que essas pessoas vão embora depois da obra. E a maior parte desses migrantes acabam ficando. Então, hoje, Brasília é uma cidade totalmente desenvolvida, onde você tem uma qualidade de vida em DH muito alto, mas em volta de Brasília você tem as cidades satélites, onde você tem uma porção gigantesca de pessoas vivendo na miséria, tá? E depois, na década de 70 e 80, as novas fronteiras agrícolas, que é onde você tem os agricultores da região sul e de São Paulo migrando para a região centro-oeste e depois para o nordeste, implementando aí grandes e novas fronteiras agrícolas, tá? Tranquilos? Lembrando que hoje o centro-oeste é um dos maiores produtores de grãos do mundo em toneladas. E até a década de 70, essas terras eram totalmente desvalorizadas. Foi descoberto aí que se implementasse calcário no solo, ele se tornaria muito mais fértil. E isso acabou valorizando muito o preço da terra nessas regiões, beleza? É importante ressaltar, olha, aqui na página 60 nós temos um mapa do que a gente estava falando agora, tá? Então, é interessante vocês observarem esse mapa. Ele mostra, além do sentido das migrações, ele mostra a intensidade, ou seja, quanto mais larga a flecha está, mais migrantes, mais fluxo migratório a gente vai ter. Olha que interessante essa faixa aqui, essa flecha aqui, que vem de São Paulo e vai para o Nordeste. Por que essa faixa é muito importante? Porque com o desenvolvimento de outras áreas industriais no Brasil, com a desconcentração industrial brasileira,
você tem aí um fluxo migratório de retorno das pessoas que vieram para São Paulo ou dos seus descendentes para a sua região natal, beleza? Então, é um movimento de retorno desse grande fluxo migratório. Tranquilos? Ótimo. E levando em consideração todos esses fluxos migratórios, todas essas multiplicidades de território, nós ainda vamos ter algumas comunidades alternativas que permeiam e que continuam mantendo as tradições de povos muito antigos, de culturas muito antigas, tá? Quando a gente fala dessas comunidades alternativas, indo para a região da Lapa, nós temos um quilombo muito interessante que eles mantêm a tradição, mantêm a forma de produzir, a forma de plantar, de colher, a forma de viver, ainda respeitando toda a sua matriz cultural. Então é bem interessante a gente visualizar isso, tá? E quando a gente fala aí desses movimentos culturais pelo Brasil, nós temos em Pernambuco, por exemplo, o maracatu. Nós temos o chimarrão gaúcho. Aqui no Paraná, por exemplo, a introdução do pinhão e tudo mais, né? O cultivo de erva mate, as comitivas no Pantanal. Nós temos as palafitas, as comunidades de pescadores. Aqui a gente tem os caiçaras do litoral paranaense, tá? Então, nós vamos ter muitas comunidades que acabam preservando toda essa tradição cultural que eles foram desenvolvendo ao longo de décadas, séculos ali, com toda a intervenção migratória do território brasileiro. Beleza? Tranquilos? Espero que tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou pelo positivo on, beleza? Não se esqueçam que vai ter atividade para vocês no menu atividades. Realizem essa atividade, por favor, é muito importante. Beijinhos e até a próxima aula.